Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Adoração aqui da TV Novo Tempo. Nós iremos iniciar o programa de hoje com uma pergunta reflexiva. Você consegue identificar qual é a sua sede mais profunda? O seu desejo mais profundo? Pense nisso por alguns segundos. Todos nós temos sede por algo e tentamos resolver de muitas maneiras diferentes. Mas como matar a nossa sede mais profunda? Fique aqui conosco no programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. É um prazer muito grande ter você aqui conosco no programa Adoração. Eu sou o pastor Lucas Igor, sou pastor em Manaus e fui convidado para estar aqui com vocês durante 3 desses programas. E será um privilégio compartilhar com vocês a Palavra de Deus. Mas antes, eu queria compartilhar com você um presente especial da TV Novo Tempo para você. É a revista Eu Creio. Essa revista é um guia de estudos da Bíblia para você que deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus, que quer conhecer mais sobre aquilo que diz as Sagradas Escrituras. Através dela você vai ter um encontro com a verdade da Palavra de Deus. E o melhor de tudo é que essa revista é gratuita. Você pode solicitá-la, ela é patrocinada pelos Anjos da Esperança e você pode solicitá-la através dos dados que estão aqui embaixo, estão aparecendo aí na sua tela, através do telefone 012 21 27 31 21 ou do WhatsApp 12 98244 4449, ou também através de novotempo.com/escola bíblica. Então é uma oportunidade maravilhosa que você tem de conhecer mais a Palavra de Deus. Faça hoje o seu pedido, agora mesmo. Hoje nós iremos caminhar por uma das conversas mais humanas e profundas da Bíblia, o encontro de Jesus com a mulher samaritana registrado em João 4. E esse estudo irá revelar a você como ter um encontro com a fonte que verdadeiramente sacia a nossa sede. Abra sua Bíblia em João capítulo 4 e imagine que essa história fosse um seriado dividido em 5 episódios. Nós iremos estudar esses episódios e entender os dilemas que a mulher samaritana enfrentou e que nós também enfrentamos em nossa busca para saciar nossa sede. Mas antes, quero convidá-lo a fechar seus olhos para falarmos com Deus. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos nesse momento de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor venha agora falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao primeiro cenário, nós encontramos ele em João capítulo 4, nos versos 5 a 7. Olha o que diz o texto. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." A Bíblia diz que Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço em Samaria. Era por volta do meio-dia e ali ele encontra uma mulher. E tudo nesse encontro chama a atenção. O lugar, o horário, a pessoa. Aquela mulher estava ali num horário completamente incomum, sozinha. Ninguém buscava água ao meio-dia, porque era o horário mais quente do dia. Mas por que é que ela vai ao meio-dia? Normalmente as mulheres iam bem cedo ou no final da tarde, em grupo, quando o sol já não estava forte. Ela, porém, vai sozinha. E vai no horário em que ninguém quer estar, na hora mais quente do dia. E isso já nos conta uma história. Essa mulher está evitando olhares, comentários, julgamentos. E antes mesmo de tocar em qualquer assunto espiritual, o diálogo de Jesus com ela começa com um pedido simples: "Dá-me de beber." Havia um grande preconceito entre samaritanos e judeus, e Jesus queria quebrar essa barreira para alcançar aquele coração. Então, ele usa uma estratégia. Em vez de oferecer algo, ele pede um favor. A água
Era considerada uma dádiva divina que não deveria ser negada nem ao pior inimigo. Aquela mulher não negaria aquele pedido. Jesus então começa a conversa com ela falando sobre sede. E isso não é por acaso, porque Jesus sempre começa a conversa no lugar onde a dor da pessoa está. Aquela mulher conhecia muito bem a sede, não apenas a sede física, mas a sede da alma. Uma sede que ela tentava matar repetidas vezes. A cada novo relacionamento, uma nova esperança. A cada nova tentativa, a expectativa de que agora daria certo, mas a sede continuava. E quantos de nós somos assim também? Tentamos saciar o vazio interior com mais uma tentativa, mais um relacionamento, mais uma conquista, mais um projeto, mais uma distração. E por um tempo pode até parecer funcionar, mas logo a sede volta. Existe um fenômeno muito curioso se um dia você estiver no mar com muita sede e beber a água do mar. A sede não vai melhorar, vai piorar. E a razão é porque a água do mar é salgada. Ela até molha a boca, pode até dar uma sensação imediata, mas depois o corpo pedirá mais e mais e mais, porque água salgada não mata a sede. E existem coisas na vida que funcionam como água salgada para a alma. Aliviam por 5 minutos, mas te deixam vazio depois. Parece que resolve, mas só aumenta a sede. Jesus então diz no verso 10 algo extraordinário. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe pede água, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você está tentando matar sua sede no lugar errado. Você está pedindo ao poço aquilo que só a fonte pode dar. E o problema não é você ter sede, o problema é você insistir em beber onde não sacia. Água viva na linguagem de Jesus não é algo superficial, é vida que vem de Deus. É algo que não apenas refresca por um momento, mas que transforma de dentro para fora. Nos versos 13 e 14, Jesus faz a declaração central dessa história. Ele disse, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará... Aliás, voltando o texto aqui, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quando Jesus fala que nunca mais terá sede, Ele não está dizendo que você nunca mais irá sofrer, nem que você nunca mais irá enfrentar crises. Ele está dizendo que Ele te saciará com uma fonte interior, uma segurança que não dependerá do que está acontecendo do lado de fora, ao seu redor. Ele está dizendo que mesmo em dias difíceis, existirá algo em você, colocado por Ele, que te sustentará. A mulher samaritana, como muitos de nós, não entendeu completamente o que Jesus estava dizendo. Ela responde pensando ainda no poço, no balde, no esforço diário. Como é que o Senhor vai pegar água se não tem com que tirar? Ela pensa assim porque, para quem está acostumado a viver cansado, é difícil imaginar uma vida diferente. Uma vida em que a sede seja realmente saciada. Essa mulher da história representa pessoas que estão cansadas de tentar do mesmo jeito, de buscar nos mesmos lugares, de repetir ciclos. E a estratégia de Jesus é extraordinária. Ele não começa a conversa apontando pecados, ele começa oferecendo água. Ele não começa acusando, ele começa convidando. Porque antes de Jesus tratar o comportamento, Jesus trata o coração. Talvez você esteja me ouvindo agora e se identifique com essa mulher. Você não parou de tentar, mas está cansado. Cansado de se decepcionar. Cansado de esperar que algo externo resolva o que está faltando por dentro. E eu preciso dizer a você que a sede da alma não se resolve com mais uma tentativa humana. Ela só é resolvida quando encontramos a fonte certa. E Jesus está aqui hoje, sentado à beira do caminho da sua vida, te convidando para beber da fonte verdadeira, que é Ele mesmo. Só Ele pode te saciar verdadeiramente. Entre os versos 15 a 18, nós encontramos aqui o segundo cenário. Depois de Jesus oferecer água, e a mulher dizer a Jesus no verso 15 que ela desejava daquela água,
Jesus faz algo inesperado. Ele diz à mulher: vá, chame o seu marido e volte. Aquela frase muda completamente o clima da conversa. Até aqui, o diálogo estava confortável. Falava de sede, de água, de algo quase poético, mas de repente, Jesus toca em um assunto delicado, pessoal, doloroso. Ele chega nas feridas, chega nos detalhes, chega no lugar onde a gente costuma dizer: Senhor, aqui não. A verdade é que gostamos de conversas espirituais enquanto elas não mexem demais com a nossa história. Enquanto falam de esperança, de bênçãos, de algo distante. Mas quando Jesus começa a tocar em áreas da nossa vida que doem, a conversa fica desconfortável. E a mulher samaritana responde a Jesus, tentando acabar com o assunto. Ela disse no verso 17, não tenho marido. Ela não queria prolongar aquela conversa que revelaria o lado negro de sua história. Jesus então disse no versículo seguinte, você falou corretamente, não tenho marido. Porque você já teve 5 maridos e o homem com quem você vive agora não é seu marido. Jesus revela a ela que já sabia de tudo. Ele conhece a história. Ele conhece as tentativas frustradas, as escolhas erradas, as dores escondidas. E quando Jesus revela o pecado, Ele o faz em palavras ditas com amor. E isso aqui é muito precioso. Jesus não finge que não vê o nosso pecado, a nossa bagunça, as nossas escolhas erradas, mas Ele também não nos reduz a isso. Para Jesus, não é o nosso passado que nos define. Jesus confronta o pecado para curar. Ele toca na ferida não para machucar, mas para tratar. Tem muita gente que, assim como essa mulher da história, evita certas conversas com Deus. Evita falar de relacionamentos quebrados, de escolhas erradas, de áreas bagunçadas da vida, de pecados secretos. Muitas vezes preferimos manter o nosso relacionamento com Jesus na superfície, sem muita profundidade. Mas Jesus te ama demais para ficar apenas na superfície. Ele deseja entrar profundamente na sua vida. E eu preciso fazer uma pergunta pastoral a você. Qual conversa você tem evitado com Deus? Existe algum assunto que você evita até em oração? Algo que você nunca resolveu? Algo que você empurrou para debaixo do tapete espiritual da sua vida? Eu falo isso porque tem gente que ora, que lê a Bíblia, que participa dos cultos, mas que evita falar sobre algum assunto específico com Deus. E essa história nos mostra que Jesus sabe de tudo isso da sua vida e mesmo assim, Ele não se afasta de você por causa disso. Pelo contrário, Ele se aproxima de você. Ele quer ter um encontro real com você. Imagine que uma pessoa esteja doente, mas que não quer ir ao médico. Fica ali tomando remédio para tentar mascarar a dor. E quando finalmente vai, descobre que está com uma doença grave. O diagnóstico a princípio assusta, mas o diagnóstico não é o inimigo. Ele é o caminho da cura. Com o diagnóstico certo, ela poderá fazer o tratamento correto. E assim ser curado, obviamente. Do mesmo jeito, quando Jesus diz a verdade sobre nós, quando diz nosso diagnóstico espiritual, não é para nos destruir, é para nos libertar. Escute aqui, Jesus não está interessado simplesmente em manter uma conversa agradável com você, se isso significar deixar você preso. Ele prefere uma conversa honesta, clara, verdadeira, que gere libertação. Então pare de fingir e fugir das conversas que Jesus quer ter com você. Não mude de assunto quando Ele tocar em algo sensível. Não levante muros ao seu redor quando Ele apontar uma área que precisa de cuidado. A cura começa quando a verdade é dita. A libertação começa quando paramos de esconder. Vamos ao terceiro episódio. Depois que Jesus toca diretamente na história pessoal daquela mulher, algo interessante acontece. Ela percebe que Jesus sabe demais. Então, em vez de continuar falando sobre sua vida, ela muda drasticamente o foco da conversa. No verso 19, ela diz: Senhor,
vejo que és profeta. E logo em seguida, ela puxa um debate religioso. Onde é o lugar certo para adorar? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? Preste atenção aqui na estratégia dela. Ela sai do coração e vai para o debate. Ela sai do minha vida e vai para qual o lugar certo. Ela sai do confronto pessoal e vai para a discussão religiosa. E isso que ela faz aqui é muito humano. Quando Deus encosta em áreas sensíveis da nossa vida, a gente pode correr para a religiosidade como esconderijo. E aí a gente fica discutindo estilo de culto, discutindo detalhes, discutindo o lugar certo. E não que isso não seja importante, mas às vezes tudo isso está sendo usado para não deixar Deus tocar no que realmente precisa ser transformado. Porque é mais fácil falar de temas religiosos do que lidar com o próprio coração. É mais fácil debater onde se deve adorar do que permitir que Deus transforme quem o adora. E Jesus está aqui na história com uma bondade infinita, com essa bondade toda, não ignorando a pergunta daquela mulher, mas ele leva a pergunta para um outro nível. A resposta de Jesus, no verso 23, ele diz assim que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E isso revela algo muito profundo. Jesus está dizendo, o problema principal não é o endereço do templo, é o coração do adorador. Adoração não é só onde você está, é quem você é diante de Deus. Não é performance, é rendição. Não é máscara, é sinceridade. Não é apenas forma, é fogo no coração e verdade na alma. Quando usamos a religião para fugir do confronto pessoal, corremos o risco de nos tornarmos especialistas em temas espirituais, mas distantes de uma experiência real com Deus. E aí sabemos falar de Deus, mas não falamos com Deus. Sabemos defender crenças, mas evitamos permitir que essas mesmas crenças nos confrontem e transformem. Escute aqui, você pode estar no lugar certo, com a doutrina certa, com a linguagem certa, e ainda assim estar fugindo de Deus. E Jesus está dizendo para você hoje, eu não quero apenas uma discussão sobre adoração, eu quero transformar o adorador. E então chegamos no quarto episódio. Depois de toda aquela conversa, a mulher samaritana faz uma declaração cheia de expectativa no verso 25. Ela disse, eu sei que o Messias está para vir, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E então, Jesus diz algo que ele raramente dizia de forma tão direta. Ele disse no verso 26, eu o sou, eu que falo contigo. Essa é uma das revelações mais claras da identidade de Jesus em todo o Evangelho. E o mais surpreendente não é o que ele diz, mas é a quem ele diz. Jesus não faz essa revelação a um líder religioso em público, nem a um estudioso da lei, nem diante de uma multidão. Ele se revela a uma mulher samaritana, ferida, marginalizada, ao meio-dia, alguém com uma história complicada e uma reputação quebrada. Talvez esperaríamos que Deus se revelasse primeiro aos certinhos, aos preparados, aos que parecem espiritualmente prontos, mas Jesus faz exatamente o contrário. Ele mostra que a graça não segue critérios humanos. Jesus não se revela a quem parece digno, ele se revela a quem reconhece a própria sede. Essa mulher não tinha um currículo espiritual impressionante, não tinha uma vida toda organizada, mas ela tinha algo fundamental, sede e abertura. E isso foi suficiente para Jesus. E nesse momento eu quero me dirigir a você, que se sente fora do alcance, que pensa, Deus não falaria comigo assim, Deus não se revelaria a mim, a minha história me desqualifica. Ouça, esse texto existe para provar o contrário. Jesus se aproxima de quem se sente distante. Ele se revela a quem ninguém espera. E tem algo ainda mais bonito. Jesus não diz, ajeite sua vida que depois eu volto. Ele diz, eu estou aqui.
Eu sou o que você procura. Ele não espera você estar pronto para se revelar. Ele se revela para então te transformar. Esse momento muda tudo para aquela mulher. A conversa não é mais apenas sobre água, sede ou religião. Agora ela entende que está diante daquele que pode redefinir sua história. O encontro com Jesus não é apenas sobre aprender algo novo sobre Deus. É sobre descobrir quem Deus é e quem você pode ser nele. A revelação de Jesus sempre gera uma decisão, porque não dá para continuar igual depois de ouvir o grande eu sou. Algo dentro daquela mulher começa a mudar. Talvez hoje seja o dia em que Jesus esteja se revelando a você de uma forma especial. Em uma conversa simples como essa, no silêncio do seu coração. E chegamos agora ao último episódio. A Bíblia diz nos versos 27 e 28, que depois daquela conversa, a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. Eu amo esse detalhe, porque ele pode parecer pequeno, mas é muito significativo. O cântaro representava aquilo que ela usava todos os dias para buscar água. Representava sua rotina, sua necessidade, sua busca constante por algo que saciasse sua sede. E diz o texto que ela deixa o cântaro e corre para a cidade. E quando ela deixa o cântaro, não é porque ela não precisasse mais de água, é porque ela encontrou algo maior. Ela havia encontrado a fonte. E eu preciso dizer a você que quando alguém encontra Jesus de verdade, algumas coisas ficam para trás. Não porque perdem a importância, mas porque perdem o lugar central. O encontro com Cristo reorganiza as prioridades, redefine os nossos desejos, muda as nossas direções. E diz a Bíblia no verso 29 que aquela mulher vai até a cidade e anuncia a todos que havia encontrado o Messias. As pessoas perceberam que ela estava diferente, que ela estava transformada e ouviram o que ela tinha para dizer. E veja, antes que as pessoas ouçam tudo aquilo que você sabe sobre Deus, elas precisam ver o que mudou em você. E veja que mudança linda na vida daquela mulher. A mulher que evitava pessoas, agora corre em direção a elas. Aquela que vinha ao poço sozinha, agora se torna ponte para uma cidade inteira. Aquela que tinha vergonha de sua própria história, agora usa essa história como evidência da graça transformadora e perdoadora. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele não apenas sacia a nossa sede, Ele faz de nós canais de salvação para outros. E o resultado daquele testemunho é muito impressionante. Quando você lê os versos seguintes, você vai chegar no verso 39, e lá é dito no verso 39 que muitos samaritanos passaram a crer em Jesus em virtude do testemunho daquela mulher, do que aquela mulher havia dito. Que maravilhoso! Ela se torna uma ponte de salvação. E esse é o sonho de Deus. O sonho de Deus é que pessoas feridas tenham um encontro real com Jesus. O sonho de Deus é que pessoas que estavam feridas sejam transformadas e se tornem ponte para que outros também possam ter um real encontro com Ele. Talvez você esteja aqui hoje assistindo a TV Novo Tempo e pensando que não tem nada a oferecer. Talvez você esteja pensando que sua história é confusa demais. Mas esse texto nos mostra que Deus não desperdiça histórias. Ele as redime. E eu preciso nesse momento fazer um apelo especial ao seu coração. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você refletir nesse momento. A primeira pergunta é para o seu coração. A pergunta é: onde você tem tentado matar a sua sede? Você tem tentado matar sua sede longe de Jesus? Você tem tentado matar sua sede naquilo que esse mundo pode oferecer? Onde você tem tentado matar sua sede? Você tem procurado no poço aquilo que somente a fonte verdadeira pode dar? A sua sede só pode ser saciada em Jesus. A segunda pergunta tem a ver com o seu processo de cura. Que conversas que você tem evitado com Jesus? Existe alguma área da sua vida que você não tem permitido que Jesus entre para tratar?
Existe algum assunto que você tem evitado com Deus? Existe algo que quando Deus toca no seu coração, você quer se afastar de Deus porque não quer que Ele lide com aquilo? Não é mais tempo para isso. Jesus está chamando ao seu coração. Se Jesus quer ter uma conversa sincera com você, abra seu coração para Ele. Porque, como eu disse, Ele só toca na ferida porque Ele quer tratar. E a cura só começa quando você revela para Jesus o que está doendo por dentro. Revele aquilo que está te incomodando. Revele aquilo que está te afastando dEle. Abra seu coração para Jesus, para que Ele possa te curar por completo. E a terceira pergunta tem a ver com a sua adoração. A sua fé, ela virou um abrigo para fugir ou uma ponte para se render? Eu digo isso porque, à semelhança dessa mulher, muitas pessoas têm usado a religião como uma fuga. Em vez de usar a religião como uma ponte para ter um encontro real com Deus, têm usado a religião para debates, para discussões, para criticar outras pessoas, para se esconder das reais conversas que Deus quer ter com elas. Então não permita que a sua religiosidade impeça que aquele que é o Deus verdadeiro tenha essência e verdadeira presença na sua vida. Abra seu coração para Jesus. Não deixe que Ele fique de fora da sua vida. Ele deseja transformar você por completo. Então pare de se esconder por trás da religiosidade. Você não precisa esperar estar pronto para compartilhar o amor de Jesus. Essa história nos mostra que, ao ser transformada, aquela mulher passou a compartilhar o amor de Jesus, dizendo sobre sua própria história. E essa é uma lição muito importante, porque se Jesus te encontrou, isso já é o suficiente para começar. Porque em Jesus, quem estava vazio se torna fonte. Quem vivia buscando, passa a compartilhar. Quem evitava pessoas, agora as convida. E o convite de Jesus para você hoje é: filho, filha, deixe o cântaro, deixe aquela sua vida passada para trás e beba de mim que sou a fonte verdadeira. E depois vá, porque quem me encontra, eu que sou a verdadeira fonte, vira fonte na vida das outras pessoas. Deus quer usar você, Deus quer abençoar você. Deus quer transformar a sua vida e a sua história como transformou a vida daquela mulher. E para que esse milagre aconteça, tudo que você precisa é se render e beber da fonte que verdadeiramente sacia. Essa fonte é Cristo Jesus. Pare de tentar beber em outros lugares. Pare de tentar buscar no poço aquilo que somente a fonte pode te dar. Jesus está chamando ao seu coração. O que você fará com esse convite? Você aceitará esse convite ou negará? Ele deseja transformar você. E nesse momento eu gostaria de orar por sua vida. Vamos orar. Nosso maravilhoso Deus, nós estamos aqui nesse momento diante da Tua presença. E eu quero agora interceder por esses Teus filhos, essas Tuas filhas que estão assistindo a TV Novo Tempo, que estão aqui no programa Adoração. Alguns deles têm evitado conversas contigo. Alguns deles têm se escondido atrás da religião. Alguns deles têm pensado que a história de vida que eles têm os desqualifica para os teus caminhos. Mas a realidade, Senhor, é que o Senhor tem planos lindos para eles e deseja transformá-los. Portanto, Senhor, toma-os em teus braços de amor, transforma a vida deles e os abençoa com tua presença através da tua fonte verdadeira. Em nome de Jesus. Amém.